A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, com muita alegria e entusiasmo, estamos de volta com mais um programa Conexão com Deus. Sabe, é uma ilusão tão grande acharmos que somos perfeitos. Todos nós estamos propensos a errar. A diferença está em como vamos reagir frente a esses erros. Infelizmente, por muitas razões emocionais, temos o hábito de fazer com que um erro se torne uma culpa. E por isso a gente acaba carregando esse peso desnecessário por nós, quando erramos, e pelos outros, quando eles erram com a gente. A culpa por um erro paralisa a nossa vida. Com Jesus Cristo aprendemos que a restauração é sempre possível para quem está disposto a colocar a sua esperança nele, o Filho do Deus vivo. Em qual área você precisa de restauração? Não saia daí! Daqui a pouco, depois do intervalo, o reverendo Hernandes Dias Lopes já estará aqui para conversar com você sobre o tema restauração. Voltamos já! Estamos apresentando Conexão com Deus. Z3 Ideias, livros, bíblias, produtos para Santa Ceia, materiais para estudo e evangelização e produtos das melhores editoras evangélicas com as melhores condições de desconto e pagamento, e tudo isso num só lugar. São 5 livrarias em São Paulo, Campinas, Americana, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Ou, se preferir, faça sua compra por telefone. Atendemos todo o Brasil. Você também pode adquirir os produtos através do nosso site, sempre com as melhores condições de pagamento e entrega. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Qualivinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Comprometida em levar uma palavra de fé, amor e esperança. Nestes 107 anos, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas. Nós temos aprendido, tem mudado a nossa vida, tem nos dado sede de conhecer mais a Deus. Acho que esse é o ponto principal. Aqui a gente tem um alimento espiritual que a gente precisa para o dia a dia. Nós temos tido a oportunidade de ouvir mensagens muito profundas do Evangelho e isso tem mudado muito a nossa vida cristã e tem trazido novos desafios à nossa vida. Tenho visto que o principal motivo da minha existência é glorificar o nome do Senhor, e eu creio que esse programa tem abençoado não só a mim, mas a muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Os meus 3 filhos estão aqui na igreja também, têm vindo, têm frequentado, têm participado das atividades e a gente tem visto o crescimento na vida deles cristã também. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele, né? Então esse é o nosso pedido. Traga os seus filhos para cá, que com certeza vão ser bênção na sua casa e onde eles estiverem. Valores firmados, famílias transformadas, casamentos restaurados. Esse é o resultado de uma igreja que vive constantemente sob a vontade de Deus. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela tem um compromisso com Deus, ela tem um compromisso com as pessoas de ensinar a palavra e apresentar para você os princípios do Evangelho, os princípios éticos, os princípios espirituais. A nossa igreja aqui é uma igreja que está simplesmente para acolher você. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. O apóstolo Pedro é o símbolo mais eloquente do que significa a natureza humana, seus altos e baixos, os seus avanços e recuos, da coragem mais robusta e da covardia mais vergonhosa. Pedro é o símbolo do homem. Você e eu somos Pedro. O sangue de Pedro corre em nossas veias. O coração de Pedro bate em nosso peito. Nós temos o DNA de Pedro. Pedro foi apóstolo de Jesus. Pedro foi líder entre os apóstolos. Mas Pedro negou ao seu Senhor.
mesmo depois de ter prometido a ele fidelidade restrita e fidelidade maior do que seus pares. Jesus Cristo alertou sobre isso, dizendo: Pedro, em verdade te digo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. No exato momento em que Pedro disse para Jesus que ainda que todos o abandonassem, ele jamais o abandonaria e daria a própria vida por ele. Pois bem, lá no Getsêmani, Pedro dormiu quando deveria vigiar e orar. Depois Pedro pega uma arma, uma espada e corta a orelha de Malco quando ele devia travar uma luta espiritual e não carnal. Em seguida, Pedro segue a Jesus de longe, não tem peito nem coragem para estar perto dele no momento em que ele estava sendo julgado pela sanha e fúria das autoridades religiosas. Em seguida, Pedro entra na casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo julgado, e ali, covardemente, Pedro nega Jesus. Da primeira vez, com palavras. Da segunda vez, com juramentos. Da terceira vez, com praguejamento, falando blasfêmias e impropérios. Diante disso, Jesus olha para ele e Pedro cai em si e chora amargamente, mas sai daquele reduto, mergulhando nas sombras espessas daquela noite, fazendo curvas no meio dos olivais, talvez chutando pedras pelo caminho, e vai alagar o seu leito com as suas lágrimas. Pedro, pedra, Pedro, pó. Pedro nega a si mesmo, nega o seu Senhor, nega a sua fé, nega o seu nome. É um fracasso. Jesus Cristo, na sexta-feira de manhã, vai para o pretório romano, onde é julgado e condenado à morte, morte de cruz, e Pedro não estava lá. Levam Jesus para o Gólgota, debaixo de um lenho pesado e maldito, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. E Pedro, covardemente, se ausenta. Às 9h da manhã daquela sexta-feira, suspendem Jesus naquele leito vertical da morte. E durante 6 horas, debaixo de tortura, humilhação, vergonha e dor, o Filho de Deus é exposto naquele Calvário e Pedro não estava lá. Jesus morre às 3h da tarde, entrega o seu espírito ao Pai. Pedro não estava lá. Na hora da sua sepultura, foi preciso que Nicodemos e José de Arimateia tomassem a iniciativa, porque Pedro não estava lá. Passou aquele sábado e Pedro ausente. No primeiro dia da semana, no domingo, bem cedo, as mulheres vão ao sepulcro. Pedro não estava entre elas. E o anjo de Deus aparece às mulheres, dizendo para elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis. Por que o anjo fez referência especificamente a Pedro? Porque Jesus sabia que Pedro, a essas alturas, tinha desistido de ser discípulo. Entretanto, Jesus não desistiu de Pedro. E então, Jesus vai para a Galiléia, e ali é a pesca maravilhosa, e Jesus então se apresenta a eles, aos discípulos, e então Jesus aborda Pedro para restaurá-lo, perguntando: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas?
Sim, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, porque 3 vezes Pedro havia negado. Para cada negação, uma oportunidade de reafirmar o seu amor. Não importa quão longe você tenha ido, ou quão profundo você tenha caído, Jesus também pode restaurar a sua vida, como restaurou Pedro. Mas Jesus fez mais. Além de restaurar Pedro, Jesus restaura o ministério de Pedro. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus pode restaurar você, como restaurou Pedro, e Jesus pode restaurar o seu ministério, como restaurou o ministério de Pedro. Agora, aquele homem outrora covarde, medroso, torna-se um gigante, cheio do Espírito Santo, que vai se levantar no poder do Espírito Santo para enfrentar cadeias, prisões, açoites, que não vai recuar diante das ameaças e perigos da vida. Vai ser o grande instrumento de Deus para pregar o Evangelho e multidões se converterem, abrindo a porta do Evangelho para judeus e gentios. Pois Deus pode levantar você também e usar e instrumentalizar poderosamente a sua vida. Pedro, a partir dali, da restauração da sua vida, transforma-se num poderoso instrumento nas mãos de Deus, um vaso de honra, pois Deus pode fazer o mesmo na sua história, na sua vida. Eu quero orar por você. Talvez você está longe de Deus, talvez você está desanimado, talvez você está afastado da igreja, afastado de Deus, talvez desistindo de tudo, mas hoje Jesus chama você, Jesus quer restaurar você, Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Eu oro por você nesta hora. Deus, eu te peço que Tu abençoes as pessoas que estão nos assistindo, aplicando ao coração delas a Tua palavra. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Estamos então encerrando mais um programa Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. O nosso contato está aí no seu vídeo. Eu quero aproveitar o momento para fazer um convite a você e a sua família. Venha nos fazer uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Nós temos cultos todos os domingos, às 8 da manhã, às 11 da manhã e às 7 da noite. Temos também escola dominical, todos os domingos, às 9h30 da manhã. Às segundas-feiras temos o Conexão com Deus, às 20 horas. E às terças-feiras, 2h30 da tarde, um trabalho maravilhoso para as mulheres, Mulher e Esperança. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Deus abençoe você. Um grande abraço e até lá. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Z3 Ideias, livros, bíblias, produtos para Santa Ceia, materiais para estudo e evangelização e produtos das melhores editoras evangélicas com as melhores condições de desconto e pagamento, e tudo isso num só lugar. São 5 livrarias em São Paulo, Campinas, Americana, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Ou, se preferir, faça sua compra por telefone. Atendemos todo o Brasil. Você também pode adquirir os produtos através do nosso site, sempre com as melhores condições de pagamento e entrega. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida.